Com um bom chimarrão na mão, seja bem-vinda ao 5º episódio do Mateando Cast. Este espaço de troca, de aprendizados, em que a gente conhece um pouco das vivências das nossas convidadas e também compartilha um pouco das nossas experiências com vocês. Eu sou Alexia Quevedo, advogada, especialista em direito de família e na defesa de mães e mulheres. E eu sou Lorena Kuhn, advogada trabalhista e empresarial na defesa de empreendedoras. E esse é o nosso 5º episódio. Nós estamos muito felizes, muito contentes com a receptividade do público com o nosso projeto. Com mais de 5 episódios, estamos nesse nosso 5º episódio. E é um momento que a gente pode trazer uma troca, inspiração também, trazer um momento de acalento para você conhecer mais as convidadas que a gente sempre traz no nosso programa, que é muito legal. Com certeza. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre um tema que tem muito a ver conosco também. Imagem pessoal, moda, autoestima, e trouxemos 2 convidadas que são pessoas muito importantes para nós, que também, fazem diferença na nossa vida e com certeza vão trazer muitos aprendizados e muitas experiências para vocês que estão acompanhando este episódio. Não esquece de acompanhar o Mateando Cast nas nossas redes sociais. É @mateandoadv e também nas nossas redes sociais pessoais, @lorenacum.adv. E @Alexia M. Quevedo. Mas isso só seria possível através dos nossos apoiadores que estão conosco nesse projeto. Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia. Clinic Art Beauty, expert em procedimentos de alto padrão nas nossas makes maravilhosas. Storymaker por Vitória Rodrigues, social media, designer e videomaker, transformando sua marca em um visual autêntico e estratégico. Está conosco aqui nos bastidores, filmando tudo. Cuias personalizadas, bombas e enfeites para chimarrão. Com a Cimarrão Campeiro, não é só sobre chimarrão, é sobre amor. Limpeza de pele e massagens por Skyline Autocuidado e bem-estar. E também, style e imagem pessoal, que é um dos temas que nós vamos conversar hoje por Raíza Ramos. Transforme a sua imagem para refletir quem você é de verdade. Design de marcas, a nossa identidade visual, que foi toda feita pela Érica Baggio. Design para marcas com autenticidade e exclusividade em cada traço. Beleza por Mary Kay, com as diretoras Graciele Aguiar e Verônica Pereira. Semijoias Ananda, detalhes que transformam o básico em extraordinário. E Ubra, Se não fosse o Ubra, nós não estaríamos aqui hoje. Justo, correto e seguro. E para enriquecer essa conversa, a gente conta com 2 convidadas maravilhosas. A Raíza Ramos e a Marielle Schmidt. Schmidt. A Mari, ela é Miss Brasil Plus, Curve. E a Raíza Ramos, ela é especialista em imagem pessoal. Ela traz essa questão da gente se enxergar de verdade. A gente teve um momento que a gente conversou. E foi muito especial pra gente poder se ver, Tanto na nossa imagem, nossos estilos. A Raíza, ela traz muito essa questão da gente se ver verdadeiramente como a gente é, respeitando o nosso estilo, mas trazendo o que a gente tem mais de bonito, ainda florando tudo isso e muito mais, Sem precisar se transformar num personagem ou em algo que a gente não é. Realmente valorizando aquilo que a gente já tem de bom, E isso é muito importante. A Raíza, além disso, é consultora de imagem e estilo e também é empresária, Então, as nossas convidadas aqui hoje são para enriquecer, assim, o conteúdo é ouro para vocês. Sejam muito bem-vindas, gurias, fiquem à vontade. Falem um pouco sobre a sua história de vocês. Mari, vou começar por ti. Fala um pouco da tua história. Conta, como é que foi que tu começou nessa vida das Miss e também influenciadora digital, Claro. Boa tarde, boa noite, bom dia todo mundo. Tô muito honrada em estar aqui junto com vocês, meninas. Muito obrigada pelo convite. E começou muito por acaso. Talvez vocês não saibam, mas eu também sou bacharel em Direito. Nossa, que legal! Segredo pra vocês. Nos pegou de surpresa, nós Sou bacharel. E enquanto eu tava fazendo o estágio após a minha vida acadêmica, lá na Defensoria Pública, surgiu, por acaso, o convite da Cris para fotografar, mas assim, muito discretamente. Ela precisava de uma modelo plus, tudo mais. Eu ainda vestia um 46 e ela me convidou: Mari, passa aqui, vamos fazer umas fotos e tudo mais. E eu fui. E ela: nossa, sério, tu fotografa muito bem, não tem mimimi de braço, de gordinha aparecendo. Eu falei: amiga, tô aqui pra mostrar tua roupa, não é pra mim tá linda, maravilhosa. É pra mostrar roupa. E ela sentiu esse profissionalismo em mim e apostou. Falou: não, vamos começar então a gravar provadores, que tava super em alta. A gente tava saindo da pandemia. E eu
me profissionalizei, fiz curso de provador. Existe curso de provador. Não é só ir ali na frente do espelho, Não né? é. Aham. Eu fui fazer curso, fui estudar um pouco sobre moda, estudar sobre comportamento, sobre câmera, luz, tudo que eu não tinha a mínima noção, porque a minha formação era em direito. Sim. A gente tava lá sempre em frente aos professores e tudo mais, nada a ver com o que hoje eu estou trabalhando. E o MIS, ele surgiu com 2 lados. O primeiro lado foi, assim, realizar o sonho da Mini Mari. Uhum. A Mini Mari, gordinha, que sempre quis participar de um concurso de Miss, queria realizar um sonho dela. E também como uma estratégia de marketing. Não é à toa que hoje a gente está aqui conversando, Uhum. porque eu pensei, eu planejei em vários requisitos da minha vida o que eu queria pro meu futuro. E eu achei que o Miss ia me agregar muito em Uhum. visibilidade, porque como a gente mora no interior, todo mundo que tem um título tem uma outra visão. Ah, não, ela é Miss. Por Uhum. mais que eu nem tivesse ganhado, só de eu ter participado do concurso, isso já ia gerar o engajamento das minhas redes sociais. E era o que eu tava buscando naquele momento. Uhum. E eu acho que tá dando super certo. Com certeza, com tá certeza. super certo, né? Amei. E você, Raíza? Conta um pouco da tua história. Dá uma introdução dessa vida raiz aí. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Tô lisonjeada de estar aqui com mulheres incríveis, fantásticas. Não é de hoje, né, que eu falo pra vocês que eu tenho um grande carinho por vocês. E vamos falar então um pouquinho dessa história que é um pouco longa. Vou tentar resumir ela. Eu comecei a minha carreira lá atrás, há 11 anos, empreendendo no ramo de loja, vendendo roupas. Porque na época eu precisava deixar o meu filho em casa para cumprir um horário de CLT, que não é fácil, né? É sofrido muitas vezes, doloroso. E numa dessa, vai e vem, o meu pequeno teve pé, mão e boca. E aí eu me vi em apuros, porque eu não podia deixar o serviço, mas eu também não queria deixar ele em casa. Então, como ela disse que para ela foi uma estratégia, para mim também foi uma estratégia e uma saída. Então, naquele momento, eu pensei, eu preciso achar uma maneira de ficar com meu filho em casa e de me dedicar mais, porque eu já vinha de tempos programando Desgostosa tudo, mas deixando o que era prioridade de lado, porque a gente fica naquela assim, a gente precisa dar um futuro melhor, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. E quando eles são pequenos, o que eles realmente precisam é que a gente Presença. esteja, Uhum. entendeu? Que a gente esteja ali, que a gente possa ser tudo que eles esperam. E aí, eu não, vou vender roupa. No primeiro momento, não era essa a ideia. Eu pensei em ser cabeleireira. Uhum. E aí, meu pai disse assim pra mim, Raíza, mas se tu for cabeleireira, tu não vai ter final de semana. Eu, vai continuar no mesmo. Então tá, vamos subir no ônibus e vamos ver o que que é. Daí eu fui lá e quando eu cheguei, pra minha surpresa, todo mundo adorou minhas roupas, todo mundo gostou e falava assim: tu tem jeito pra isso, tu tem jeito pra isso. E aí foi indo e eu fui crescendo com a loja. Na época, poucas pessoas faziam provador, como ela disse, o provador ele estourou lá depois da pandemia, mas eu já fazia provador antes. Eu fazia num espelhinho pequenininho que eu tinha na salinha da minha casa. E dali eu comecei. E realmente as pessoas vinham pra mim e disseram assim, tu tem o dom de fazer isso, tu faz isso. E eu, desde pequena, eu sempre gostei de arrumar as pessoas. Eu tinha minhas amigas e elas iam lá pra casa. Eu vestia com roupa da mãe. Eu dava as coisas. Eu queria que ela saísse lá mais arrumada. Eu cortava a franja. Eu Fazia pintava. transformação, tipo de Já padrão da era, moda. já era de mim aquilo. E aí, um dia, o meu marido, mexendo ali na internet, me mandou uma reportagem. Olha, essa aqui é a profissão do futuro, só que eu tô lendo aqui e tu já faz isso. Porque eu sempre gostava que as minhas clientes saíssem da minha frente melhor do que elas chegaram. Uhum. E eu nunca fui aquela vendedora que empurra, porque sempre tem. Sim. Aquela sim. que só quer vender. Eu queria que elas saíssem mesmo com esse objetivo. Então, ele me mandou ali, profissão de consultora de imagem e estilo. Só que na época, você falava muito pouco em coloração. Você falava Sim. mais da imagem pessoal. E os primeiros cursos que eu fiz, eles eram muito caros, mas eles entregavam muito pouco. Porque, na verdade, nem elas mesmo tinham conhecimento do que era aquilo. Uhum. E aí, eu comecei a fazer um curso atrás do outro e vi que os cursos eram muito rasos na parte de coloração. Não vou me especializar também nessa parte, porque eu sabia que para o nosso mercado hoje aqui, né? Que é um mercado que nem todo mundo tem essa ideia de, vou fazer uma coloração. Eu sabia, uma consultoria, eu sabia que ia ser um valor mais... de poder diferencial. isso. Ia ser mais caro também, entendeu? Não era qualquer
mulher que ia ter poder aquisitivo para adquirir uma consultoria completa. Então, eu dividi os serviços em todas as etapas. E aí, eu vi que começou a dar certo. E com o passar do tempo, eu fui vendo que não era só sobre colocar uma pessoa dentro de um padrão, entendeu? Que eu teria que humanizar o meu serviço. E aí foi assim que eu fui humanizando o serviço e fui trazendo mais com delicadeza, fazendo com que as minhas clientes tivessem um olhar para elas com carinho, pudessem se enxergar como elas realmente são e que não só elas estivessem numa busca de simplesmente se enquadrar num padrão para agradar qualquer pessoa que não fosse ela. Ou vestir uma roupa também que muitas vezes não valorizava só porque era moda ou Isso tendência. aí. Ou uma Ou coisa para assim. também agradar outra pessoa que não fosse ela, né? Porque eu sempre falo sobre isso. Quem agrada todo mundo não agrada a personagem principal, que é tu. Então, eu vim trabalhando e achando meu jeitinho. E aí já foram mais de 180 mulheres Nossa. transformadas com esse trabalho. E nesse meio tempo, tu começou a trabalhar com influência também, postando nas redes sociais teu trabalho. Como é que foi essa virada de chave também pra esse ponto que tu trabalha hoje como empresária também? Tem esse outro lado, raiz empresária, além da imagem pessoal, né? Tem. Eu sou muito empreendedora e eu costumo dizer que eu tenho um perfil muito cigana. Eu gosto muito. E eu tô sempre assim, ó, atiçada a fazer uma coisinha a mais. Eu nunca sei ser aquele meio termo, entendeu? Nem água morna. Eu vou lá, é 880. Então, isso também começou. Eu fui incentivada desde pequena a empreender. Com 7 anos, eu já levava pulseirinha de miçanga pra vender no colégio. E já faturava, e aí eu não gostava de gastar de novo dinheiro. Eu pedia de novo pro meu pai dinheiro e fazia meu estoque. E ali eu só ia juntando, né? Assim, é fácil empreender. Sim, sim. Quando a gente não reinveste, né, no Isso. negócio. E eu sou formada em administração, né? E aí, a profissão, o empreender, ele funciona muito comigo, porque ele combina com a minha personalidade. Porque eu não sei ser outra pessoa se não é aquela pessoa que fica esperando. Ah, eu vou esperar alguém me dar, vou esperar cair do céu, vou esperar meu marido, eu não sei. Então, eu gosto muito de ter esse poder de compra, de ir viajar, de empreender e também de poder falar isso para outras mulheres, entendeu? E assim foi surgindo. Eu falava com uma e aí uma pessoa ia lá e me dizia assim para mim: "Bah, isso que tu tá falando é muito parece que tu adivinhou, tu leu a minha mente. Por que tu não compartilha com mais pessoas isso? Por que tu não faz?" E eu sou muito falante, né, gurias? Dá pra perceber? Então, Sim. o falar pra mim, ele não tem, assim, problema. Porque eu falo. Se eu tiver que pegar um microfone e falar, eu vou falar. Se eu tiver que pegar um vídeo e falar. Tanto que uma curiosidade sobre mim é que todos os vídeos que eu gravo, eles não são roteirizados. Eu não roteirizo nada. Eu crio a ideia na minha cabeça. E dali eu vou fazendo. E às vezes eu crio a ideia e eu não tenho nenhum áudio pra aquele vídeo ainda. Depois, se vocês forem ver o meu último vídeo que eu falei, parece até que eu coloquei um narrador de futebol. Porque, tipo, eu criei a ideia do vídeo e eu encaixei o que eu queria falar no vídeo. O meu guri que disse pra mim: "Mãe, eu não sei como tu consegue fazer isso, mas dá certo." O importante é que dá certo. E tu, Mari, como é que foi esse trabalho de influenciadora? Começou como bacharel, aí veio pro convite, ramo, né, da Cris. o convite da Cris, inclusive a Cris Dunk. Imagino que seja a Cris Foi a Dunk, Cris né? Dunk, A nós Cris Dunk que estamos está... vestidas. Todas vestidas de Cris. todas vestidas de Cris Dunk. Veio esse trabalho como modelo juntamente com a Cris. Te abriu muitas portas, né? Um novo olhar pra ti mesma, eu imagino. Sim. E como é que surgiu esse trabalho de influenciadora? Porque nós estávamos conversando hoje no horário do almoço, e por mais que muitas pessoas ainda não tenham essa visão de que isso é um trabalho, isso é um emprego, e isso demanda técnica, conhecimento, dedicação, é um trabalho, né? Então, como é que surgiu, assim? Agora também sou influenciadora. Às vezes é difícil até admitir, nossa, eu sou influenciadora. E eu vejo que eu sou realmente uma influenciadora quando as pessoas vêm até mim e falam: "Nossa, eu vi tal vídeo, eu vi tal coisa, você falou tal coisa em tal lugar", e eu prestei atenção e fico: "Nossa, eu estou chamando atenção, não é só a coroa". Porque às vezes eu brinco, né? Eu tenho o CNPJ Mari, o CNPJ Miss, eu vou brincando com essas personas minhas. Mas eu realmente foi aos poucos, foi muito gradual. Não foi assim: sou influenciadora, eu realmente quero isso. Foi muito gradual. Eu comecei como modelo, meu foco sempre foi trabalhar como modelo. Tanto que hoje eu invisto muito mais o meu tempo trabalhando como modelo de catálogo. Eu viajo para Santa Catarina, vou muito para a Serra, faço muitas fotos como modelo.
mas o influenciar, ele vem inato, sabe? É espontâneo. É espontâneo. Porque eu sou muito alegre, eu gosto de fazer muita piadinha, sabe? Então, acaba que isso conecta muito as mulheres. Porque elas pensam assim, nossa, olha só, ela é bonita, apesar dela ser gordinha. Ela é legal, ela é divertida, ela tem uma personalidade legal. E isso vai se encaixando. E é isso que acaba que gera a influência depois. Nunca foi assim, eu quero ser uma influenciadora, sabe? porque eu são- fui aprendendo a ser influenciadora. É porque nunca- são profissões, eu acho que ninguém pensa assim, talvez a geração de agora, né? Porque a geração a partir da minha irmã, dos filhos da Raíza, talvez a Eles acham que é gata fácil. linda. Aham. A gata linda, com certeza, assim, se puder escolher a profissão, talvez seja influenciadora. Mas a gente não nasceu querendo ser influencer, né? Não. É algo que surgiu conforme o mundo foi mudando. E penso eu também que inevitavelmente, todas nós, dentro das nossas profissões, advogadas, consultora de imagem, lojista, empresária, modelo, acabamos usando daquela plataforma para influenciar de alguma maneira, né? Eu acho que todo mundo tem um poder de influência que às Mas vezes não descobriu. Eu acho que pra gente, assim, que, tipo, tipo, eu sinto verdade quando eu olho. Tu falando, ela falando, a Alexia fala muito bem. Ai, obrigada. Então, assim, o que acontece? Eu acho que se torna tão natural que parece que é espontâneo. E tu só consegue ver que tu influencia quando as pessoas começam a te falar, como ela disse. Porque, tipo assim, agora mesmo eu fiz aniversário há poucos dias. Se você soubesse o tanto de mensagem que eu recebi de pessoas me agradecendo e me dando parabéns e pedindo para Deus me abençoar e tal, porque eu, naquele momento, transformei a vida dela, ajudei ela. E as coisas que, tipo assim, às vezes até eu mesmo parei e pensei assim, meu Deus do céu, tipo, olha como alcança. E eu venho de uma fase que eu tô bem light, entendeu? E eu sinto assim, elas mandam mensagem, Raiz é a tamancada do dia. Cadê? Alex, esses dias a gente trocou uma conversa bem legal ali do quadro do Inspire-se. É porque, às vezes, a gente não tem, porque pra gente é natural. E porque tem pessoas que vão ali fazer, mas elas não têm essa naturalidade, entendeu? Às vezes é mais forçado, às vezes quer fazer porque viu alguém fazendo. E a gente sente isso, assim, com o coração, entendeu? Tu vai, às vezes, falar umas palavras que é uma coisa que tu tá sentindo. Como vocês que defendem mulheres, vão ali dar os feedbacks de vocês numa situação. É uma coisa que a gente sente que é decoração. Então, eu acho que no mundo virtual que a gente vive hoje, eu acho que isso é muito importante. Eu penso que é um diferencial, né? É. Porque, querendo ou não, todo mundo hoje quer estar no digital de alguma forma. Aham. Não independente de qual Até seja. a Maria quer. Até a Maria, Mas eu acrescentaria mais um ponto. Eu acho que também tem a questão da credibilidade também. Sim. Da palavra daquela pessoa. Porque tu sabe quais são as pessoas que estão forçando a barra e estão falando uma coisa só porque elas querem aparecer. Só porque elas realmente querem vender o peixe ou falar sobre aquele Ou assunto. só cumprir tabela. Que é forçado, que não é uma coisa natural, né? Tem a credibilidade também na fala. Eu sei que jamais a Alexia, a Lorena, a Raiz, a Mari vão se sujar por uma loja, por uma cápsula de emagrecimento, ou por uma coisa assim que a gente vê, ou Exatamente. joguinho, ou coisas. As pessoas jamais vão se sujar pra chegar nesse tipo de conteúdo, né? Eu acho que também vai da credibilidade que tu vai construindo também com o teu nome. Não é qualquer coisa que a Lorena vai divulgar. Ou ela não vai falar uma mentira, vai falar de um procedimento que não foi legal, de uma pessoa que foi destratada. Também tem esses alinhamentos também do que tu espera transmitir para as pessoas, porque a pessoa vai lá ser atendida pela fulana, que tu indicou, e aí, se o atendimento não for à altura como tu estava expressando, né? Isso também pesa depois no teu nome e na tua história também. Que tá querendo ou não construindo. associa com imagem pessoal. Porque isso também Com é uma certeza. jogada da imagem, entendeu? Tu não vai associar. Eu sempre falo, no início as pessoas gostavam muito de querer me dar coisa de comida, né? Só que eu sou uma pessoa que eu tenho seletividade alimentar. E lá em casa tem um apelido, nojinho. Então, assim, ó, pra mim, tem que ser muito boa a comida pra me falar. E aí, como é que tu vai receber uma comida de uma pessoa, provar e de repente, opa, eu não É vou bem mentir. complicado. É isso aí que tu falou, não tem como. Então fica difícil, né? Sim. É. E Mari, como é que foi participar do Miss? Tu pode dar mais detalhes como é que foi a tua inscrição? Se tu, né, conversou com parceiros? Como é que foi essa participação tua no Miss? Nossa, a batalha começou comigo mesmo. Assim, eu quero realmente participar de um concurso? Quero. Vou partir, então, dos parceiros. Antes de eu fechar a inscrição no Miss Brasil, eu fui atrás de parceria. Eu fui me conectar com outras marcas, além da Cris, que já era minha apoiadora.
fui atrás da vestidaria, fui atrás de outras marcas para me levarem até o Miss. Foram 2 anos de preparação intensos, que eu digo assim, eu trabalhei, eu vivi pro Miss. Então, não foi à toa que eu conquistei e hoje eu tô aqui com essa coroa, sabe? Às vezes, eu menosprezo essa... Não a coroa, mas, tipo, o meu mérito. Porque eu falo assim, eu sou Miss. Mas nós, mulheres, temos o costume de fazer isso. A gente menospreza as nossas conquistas com medo, sei lá, que alguém vai criticar. Ou, tá se achando. Exato. Tem mais é que se exaltar mesmo, Tem que né? exaltar. E aí, agora eu paro e penso, nossa, foram 2 anos de preparação. Foi 2 anos fazendo coreografia de dança, coreografia de passarela, trabalhando a fala, o psicológico. Gurias, eu fiz aulas até mesmo de conversação, de construção de frases, de construção de pensamentos, eu brinco assim. Porque Dá um trabalhão. dá um trabalhão gigantesco ser Miss. E eu não tinha essa dimensão. Antes, a gente olha de fora e fala assim, é linda desfilar, né? Eu sempre gostei de palco, sempre gostei. Mas é bem diferente quando tu vai realmente fazer essa trajetória. E isso foi gradual. E por ser um concurso plus, é muito difícil tu convencer as pessoas, né? Tu convencer que tu tem o merecimento, que resiste esse concurso, que tem muitas outras mulheres no Brasil que se identificam com essa visão. Foi bem difícil, assim, captar cada parceiro. Fazer com que eles se conectassem comigo de verdade. Porque eu também não queria levar marcas que eu não conhecesse. Porque eu queria levar marcas do Rio Grande do Sul, marcas de Santa Maria. Eu queria realmente estar lá representando o Rio Grande do Sul com a minha marca. E isso foi construído bem aos poucos. Eu fui falando assim, eu quero roupas assim, eu quero roupas assado, eu quero maquiagens desse gênero. Tanto que eu construí uma amizade muito gigantesca com a menina que foi comigo pro Miss, que foi a Maíli, que ela é minha cabeleireira, maquiadora, ela fez tudo pra mim, assim. Ela foi meu apoio emocional lá também. Então, isso foi uma construção muito grande com muitos parceiros. Eu digo assim, essa coroa não foi só minha. Eu tive mais de 10, 15 parceiros, nem lembro mais. Tem um pedacinho de cada um. Tem um pedacinho de cada um. Então, foi uma construção muito gradual, com muita preparação. De tudo e mais um pouco. O que vocês pensam do que... eu pensava até na calcinha que eu ia usar. Imagina! Entendeu? Assim, Dá trabalho. tipo assim, a cor da unha que eu ia estar, qual era o brinco, qual era o acessório. Eram tudo milimetricamente tudo pensado. tinha que conectar com a tua essência também, né? Tinha que conectar com a minha essência. Aí eu brinquei, né? Eu montei toda a persona Miss de terninho, de cores monocromáticos. E isso destacava muito. Mas tinha a essência da Mari, do mundo jurídico. Tinha a Mari, que gostava da informação de moda, apesar de não ter um vasto conhecimento. Também tinha essa essência de gostar de estar bonita, estar elegante. Então, foi um misto que deu muito certo. E se eu for tentar vender essa receita, não vai dar certo. Porque não vai fazer parte da personalidade de outra menina, sabe? Muitas meninas vêm me procurar. Mari, como é que faz? O que tu fez? Me conta. Qual é o segredo, né? Qual é a receita do bolo? Qual é a receita? Não tem, porque tu tem que ter toda a preparação. E ainda assim, tu tem que estar no teu dia. Tu tem que estar brilhando, tem que estar, assim, excepcional. A lua tem que estar virada pra ti. Sabe? Não tem. É que não é receita de bolo, né? Eu falo muito sobre isso. Cada uma tem que achar o seu movimento. Não tem como copiar o teu dela. Não vai dar, não dá liga. Não sustenta, né? Até, quem é que tava comentando hoje? Acho que foi a Cassiana, que fez a nossa make, ou foi a Raíza, não sei. Alguém falou assim, como é que pode, né? Vocês fazem o mateando, mas cada uma tem uma coisa muito sua, muito particular, né? E as coisas dão liga e fazem acontecer, fazem o quadro funcionar. Porque a Lorena é mais expansiva, assim, é mais... tu consegue falar melhor e posar melhor, e pra ela é mais tranquilo. E eu não, eu sou mais assim, mais retraída, mais quietinha. Então, a gente uniu as duas coisas e fez funcionar, né? E eu acho que isso que é o legal, assim, mas eu saber acho aproveitar. Que tu já tá mais desinibidinha. Tu acha? Eu acho. Esse ano eu disse, né? Tu lembra que eu te falei que o meu objetivo esse ano era ser uma grande, maravilhosa, né? Vou falar uma grande gata linda. E aí
eu tô me dedicando pra isso. Tô me dedicando Isso pra aí. Mari, tu falou sobre a questão de convencer as marcas, de falar, de se conectar com esse mundo plus, de mostrar essa visibilidade, a credibilidade sobre isso. Tu sentiu algum momento da tua trajetória, com certeza deve sim, alguma pressão estética relacionada ao teu corpo, pra te não mostrar a vida real, não mostrar realmente como tu era, como tu se sentia bem, enfim, alguma pressão nesse sentido? Sempre. Uhum. Não, e às vezes é falado e às vezes não é falado, sabe? É É velado. velado, é uma coisa escondida, mas será que essas medidas estão certas para essa categoria? Será que você tem que ter barriga? Você não tem que ter barriga? Gente, deixa eu contar esse fato. Uhum. Quando eu fui contar pra minha família que eu tinha me inscrito pro concurso. Primeiro foi minha mãe, foi uma novela. Aí eu contei pra minha mãe, contou pra minhas tias, e minha tia chegou e falou bem assim: Mas tu não pode engordar mais, né? Nossa. Eu falei, oi, linda, tudo bom? Eu falei assim, não, tô dentro do peso da categoria, não precisa nem engordar, nem emagrecer. O concurso é de Miss Plus, né? Tá, tem 3 categorias nesse concurso, é o Curvy, o Plus e o Lady. Então, era categoria do 44, 42 ao 46, e depois do 48 para cima, sem limitação de tamanho. E depois o Lady era as meninas um pouco mais maduras, entendeu? Uhum, Aquelas joias mais lapidadas. Uhum. Então, assim, era um concurso que era para exaltar a beleza de toda mulher brasileira. Então, é sensacional, assim, tinha mulheres muito diferentes, mas com o mesmo propósito, de se reconectar. O concurso, ele não falava só sobre beleza, mas também sobre se conectar, se reconhecer, mostrar o quanto mulher a gente é, quanto maravilhosas e lindas, independente do nosso peso, do nosso tamanho, da nossa altura. Porque, gente, eu tenho 1,63 m. Para uma modelo, é super baixo. Para uma Miss tradicional, nossa, eu bato na cintura de uma Miss tradicional, entendeu? De uma Miss Slim. Então, são coisas, assim, que é um concurso para quebrar todas as barreiras que existem já pré-determinadas há algum tempo, sabe? Sim. E Raíza, como consultora de imagem e estilo, tu percebe esse mesmo movimento, assim, em relação a corpos, a tamanhos, a biotipos, assim? Porque até algum tempo atrás se falava sobre moda para pessoas magras, né? Para pessoas altas e magras, e era isso que era belo. As revistas vendiam isso. Eu lembro que tinham revistas com dietas, tinham revistas com o pessoal da galera Capricho, na minha época era Capricho Atrevida, assim. Aham. Assinava Capricho. Tinha um padrão que tu precisava alcançar ali pra estar ali naquele ambiente que era inalcançável, né? Eu nunca sofri essa questão com peso, nem nada do tipo, mas querendo ou não, acho que sempre sofri, assim, porque a minha família, minha mãe, a minha avó sempre foram indiretamente, elas sempre foram mais gordinhas. E eu fui criada com não pode engordar. Tu não vai ficar gordinha que nem a gente, sabe? Então tu tem que ser magrinha, tu tem que ser não sei o quê. E hoje, depois Deu da certo. adulta, muita Deu terapia, muita terapia, a cabeça fica assim, né? Mas tu percebe esse movimento de, não, a moda não é só pra magras, a moda é pra mulher, independente de como ela seja. Na verdade, abrindo um parênteses no que tu falou, antigamente era lindo ser gorda, né? As pessoas de fora, porque a gente aqui vem de uma zona rural, de campanha. O meu avô adorava dizer, tá linda, tá gorda. Gorda e Entendeu? linda. Aham, Ah, gorda e minha avó linda. também. Isso aí foi logo que surgiu lá as passarelas, essa alta costura. Eles criaram um padrão, por quê? Porque era mais fácil padronizar a roupa para um tipo padrão de corpo, para trabalhar na alta costura. Sim. Só que isso daí foi desmistificando, entendeu? Porque as pessoas começaram a ter ansiosidade, umas começaram a ficar mais gordinhas, outras mais magrinhas. Só que a própria mulher se enxergou como mulher, entendeu? Se reconheceu e chegou um ponto que a própria Plus, ela disse, né? Eu preciso me arrumar melhor e eu quero roupas. Então, a moda teve que se adaptar. E hoje, a gente não tem tanta dificuldade. Por exemplo, ela tá vestida lindamente, com uma alfaiataria. Porque hoje, a gente consegue encontrar isso. Mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei, era desmatar. Não tinha, entendeu? Não existia E nada aí, o de que roupa, existia né? era uma leg, era uma blusa ampla.
E hoje, nos meus atendimentos, o que eu mais cuido é isso. Eu não enquadro ninguém em padrão. Não tem corpo pera, não tem nada de formatos, entendeu? É um atendimento totalmente humanizado para o que aquela pessoa busca, porque ela tá precisando naquele momento, porque às vezes não é sobre o padrão do corpo. Às vezes é sobre uma autoestima que tá destruída, é sobre uma crença limitante, é sobre um trauma que tu trouxe, porque nem todo mundo faz terapia. Sim. A gente carrega as nossas criancinhas por muito tempo até se libertar dela. E às vezes a gente vai ficar grande e vai carregar alguma coisa, porque a gente foi criada assim. Tu vai repetir num filho, tu vai repetir numa fala, qualquer coisa tua do teu dia a dia. Então, o que eu mais acho honesto e justo com as minhas clientes, com o meu atendimento, é que elas se sintam lindas descobrindo o que tem dentro delas, sem enquadrar. Porque o preconceito é bem grande, né? As pessoas têm preconceito. E às vezes é tipo assim, um pouco é porque tu é magra demais. Um pouco tu é gorda demais. Um pouco tu tá Ninguém careca, nunca tá tá cabeludo. satisfeito Aham. com o nosso corpo, entende? E a gente faz muito isso com a gente. A gente Sim. se judia, entendeu? Tipo assim, eu vou... Esses dias eu falei sobre isso. Às vezes tu espera ser feliz. Tem muita na moda agora, muito, né? Eu vou ser feliz no simples, né? Puxa, mas nem o simples, ele vai Nem te o simples, ajudar. é. Entendeu? Porque nem o simples tá ajudando. Porque tu chega ali, quando eu conseguir tal, eu vou querer esse docinho. Quando eu conseguir esse docinho, aí sim, consegue o docinho, tu vai buscar outra coisa. Porque ainda mais a gente, né? A gente tá sempre em busca de um BOzinho. Então, perdeu 4 quilos, arrancou uma costela, não tá satisfeito. Tem que ter, entendeu? Tem que ser alguma coisa pra se envolver. Senão não dá certo. Então, isso é um padrão da moda que já vem quebrando, entendeu? Como é que eu vou te dizer? Ele amenizou. E eu acho que agora, para o jeito que o mundo tá pendendo, eu acho que isso daí, daqui a um tempo, já nem vai existir com essa força toda. Claro que sempre a gente vai ter, porque nas passarelas a gente lida muito, né? Sim, não, e inclusive agora tá voltando a moda lá no exterior a magreza extrema. Então isso acaba refletindo na gente também, com certeza. Só que, por exemplo, a maioria, 80% das mulheres brasileiras, elas não vestem o 36, 38. Elas tem vestem, como. não, assim, ó, eu até tinha estudado, eu tinha dados mais específicos, mas era mais de 80% das mulheres têm corpo com curvas. Então elas não são... E mulher brasileira tem seio, tem bunda, tem um quadril. É muita mistura, né? É muita mistura. Assim, são corpos maravilhosos, então não tem como padronizar de forma alguma. E cada roupa vai vestir diferente. Então, pro pessoal da alfaiataria, para vestir a gente, realmente, eles enlouquecem, porque não tem como vestir. Então, a gente precisa de roupas mais adequadas pra gente. E hoje tem muito mais possibilidades, mas ainda não é aquele mil paraísos. Porque a gente ainda sente dificuldade. É difícil de encontrar lojas, é difícil encontrar fábricas. É difícil, às vezes, tu encontrar a fábrica com uma qualidade legal e um preço acessível. Às vezes, é tudo muito distoante também. Então, na prática do dia a dia de correr atrás de uma roupa que se adequa a gente, também não é... Ai, tá muito melhor do que há 10 anos atrás. Tá, porque Com agora toda certeza. tu encontra tu encontra ainda uma modinha. Tem. Hoje tu encontra, tá melhor. Mas lá atrás era assim, sabe o que a gente dizia? Roupa de véia. Mas lembra, Lorena, que A gente dizia isso. na nossa última live do Mateando, que nós fizemos com a Cris Dunk, que é a proprietária da boutique Cris Dunk, a Lorena falou sobre isso, né, Lorena? Sobre não encontrar e ter encontrado lá na Cris moda que seja interessante e que não seja roupa de velha, né? Exato. Quando eu comecei a advogar, eu senti essa dificuldade. Que daí a gente vai nas grandes fast fashion por aí, a gente não encontra as calças, não encontra um blazer bacana, né? E é muito bom quando tu encontra uma loja que pensa nessa questão. Tem Que o te preço, acolhe. tem, né, a qualidade. E tem um atendimento que não é aquela coisa que quer te empurrar o tamanho menor. Não veste, tu fica esturricado. Não, tu se sente ficou confortável. bom, né? Tá lá espremida. Exato, e tem aquele olhar pra moda mesmo, que tem roupas que sejam bonitas, sejam elegantes, sejam estilosas também, porque tem várias coisas também, né? Tem coisas estilosas diferentes, tem uma alfaiataria que também é aquela coisa elegante, tem uma coisa mais despojada, tem um look mais sexy, então tem tantos olhares que tu pode... E tem poucas lojas
lojas que têm esse olhar, da gente conseguir se encontrar. Eu tive essa dificuldade no início da advocacia e quando a gente encontra uma loja que nos acolhe, a gente vai com ela por muitos anos. Porque as pessoas, a gente acaba criando uma conexão também com a loja. Quantas pessoas, né? Ah, tu gosta da lojinha da Lari, tu vai várias vezes naquela loja, tu gosta da loja. Então a gente vai encontrando aquelas lojas que a gente se afiniza. Porque aí tem a tua identidade, né? Exato. Reflete Sim. aquilo que tu gosta. E tu sabe que o preconceito começa já quando tu vai nos lançamentos, assim. Porque a gente vai, né? Ver os previews, os lançamentos das coleções. As araras são todas P. Não tem assim, tipo Não assim, tem. se tu quiser pedir um tamanho, às vezes tu gostou daquele ali da arara, né? Aí tu diz assim, esse daqui tem G. Não, só tem o último aí. Na arara é tudo P. Entendeu? E não tem, porque tipo assim, dependendo, meu filho de 13 anos usa P. E depois da pandemia, como mudou isso, né? Os tamanhos mudaram, porque a gente ficou muito em casa. Então, teve muita gente também que era 40 e foi pro 44. Teve muita gente que era 38 e foi pro 40. Nossa, minhas clientes todas, assim, quase, elas aumentaram, assim, nessa época. Então, tipo, hoje, o P na loja é muito raro. E também vi a entrada das roupas mais confortáveis também, né? Veio muito moletom os e os conf. conf chiques, né? Também, né? Aquele conf mais... Conf chique é Maravilhoso! Aham. Quisera eu poder usar tênis e uma calça larguinha. Aham. Eu não tenho, assim, eu tenho muita dificuldade com isso, falando sobre essa questão de moda e estilo. Quando eu comecei a advogar, e aí entrando nessa questão de imagem também, né? Eu comecei a advogar, eu tinha 21 anos. 21 anos, foi 2020, foi justamente na pandemia. Então, eu tinha uma cara muito de guriazinha, eu tinha uma forma de me expressar muito de menina, assim, de adolescente, saindo aquele limbo, assim, entre sair da adolescência e a vida adulta batendo na tua porta e reage. Então, eu não tinha cara de madura, não tinha como eu tinha 21 anos. E eu precisava expressar para as pessoas que eu era capaz, né? Que eu não seriedade, né? E entrar naquela caixinha da advocacia com 21 anos, sendo mulher, sendo jovem, sem experiência na advocacia necessariamente. Então, o que eu fiz? Eu comprei tudo que eu podia de alfaiataria. Porque eu pensei, não, alfaiataria é o clássico do advogado, é assim que as advogadas se vestem, é assim que eu vou me vestir. E aí, eu comprei blazer, eu comprei calça, na época tudo meio que nas fast fashions, assim, porque era mais em conta e eu também não tinha muito recurso pra investir. E comecei a me vestir só com aquilo. E alfaiataria, escarpã, e camisa, e blazer. E aí, depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho 26 anos hoje, meu guarda-roupa é de velho? E é uma jovem senhora. Jovem senhora. Realmente. Sim, a gente todo não consegue, respeito mas às eu não jovens senhoras. consigo me vestir mais com Eu não roupa consigo. curta, com saia curta. Não tem que tem. botar uma meia calça, tem que botar... Esses dias Eu eu não tava consigo. lembrando que na adolescência eu usava short jeans com meia calça. Hoje é inconcebível pra mim, assim, colocar um short mais curto com uma meia calça. Talvez uma bermuda ou um short mais larguinho, sabe? Eu não tenho short justo. Talvez um pra usar em casa no verão. Calça jeans eu tenho 3, uma escura, uma clara e uma mais larguinha, sabe? E o resto é tudo de alfaiataria, minhas roupas. Então tá quase com guarda-roupa cápsula. É, quase isso, assim. E aí eu comecei a querer fazer combinações entre as peças ali. Comprava o que dava pra se combinar e poder gastar o menos possível, né? Mas como isso fez diferença naquele momento pra mim? Porque eu precisava vestir, era como se eu vestisse um personagem. Tem que vestir o personagem do Isso. direito. É, Eu exatamente. também, quando eu tava no curso do direito, assim, era só blazer, era apenas... Não, e detalhe, na roupa- faculdade eu não tinha isso. Não. Eu não tinha eu isso. tinha na faculdade. Eu Eu fui também. depois, tipo, na faculdade, eu olhava, eu tirava foto, assim, dos looks do dia pra ir pro estágio, sabe? Eu olhando no meu perfil pessoal depois, eu ia de calça jeans pro estágio, eu ia de camiseta e um blazerzinho por cima. Eu não tinha essa mentalidade. Eu fui ter essa mentalidade de imagem importa, imagem pessoal importa, quando eu precisei transparecer isso na advocacia. E se eu tivesse descoberto isso antes, eu tava muito mais pra frente, É. sabe? É porque pesa, né? pesa muito. Pesa muito. Né? E traz uma credibilidade quando tu consegue se portar bem, ainda mais aliado com um bom look, né? Tu consegue passar aquela imagem e o que tu deseja transmitir traz muito mais credibilidade também no teu posicionamento. Não, e eu tive esse posicionamento sem querer ter esse posicionamento, né? Eu namorava uma pessoa 12 anos mais velha, então eu queria ter aqueles 12 anos a mais, eu me vestia igual uma pessoa de 40 anos, e eu trabalhava muito com o jurídico, tava sempre em função, e aí quando eu saí da faculdade, eu falei, gente, eu não tenho 40 anos, eu tenho 20, para! Sim. Volta pra cá, guria! Vocês já viram aqueles memes, assim, na rede vizinha lá e no Instagram, que dizia assim, guria, vai botar um short, vai botar uma mini saia jeans,
né? A minha avó que me fala muito isso. Lembra tu se achando guriazinha quando tu recebeu uma calça rasgada da tua avó? A minha Ai, avó, tô me sentindo jovem. A minha avó fez eu comprar uma calça jeans com rasguinhos, assim, porque ela disse, vai ser vestida guria, né? Da mulher jovem, não precisa tu usar sua alfaiataria. Não, eu fui usar a alfaiataria de novo com o Miss. Porque eu tinha abandonado totalmente. E eu falei, não, mas aqui eu gosto muito do formal. Eu falei, não, isso não é do direito, é meu, eu gosto. Aham. Então eu voltei a comprar, mas era tudo rosa, verde, azul, eram cores alegres pra transmitir uma identidade bem, tipo assim, minha personalidade. Não era o preto lá do direito, sabe? Era uma claro. coisa mais divertida. Mas agora, nem tudo tá perdido. Tu pode usar alfaiataria casual. Sim, agora, pois é, toda essa história pra contar isso. Eu adoro usar alfaiataria com tênis agora, né? E ainda assim tu consegue passar uma mensagem que não vai fugir do que tu já criou. Sim, Com porque- autoridade. Porque também é uma coisa, assim, de consistência, né? Eu fui… primeiro eu achava que eu precisava criar um personagem, uma persona, assim, pra me portar como advogada. Porque eu não me via como advogada, entende? Então aí é uma coisa muito mais intrínseca, assim. Eu não me enxergava como… Porque eu não tinha experiência, porque eu era jovem, porque eu tinha recém saído da faculdade. E tá tudo bem, né? Não tinha como eu me ver se eu precisava construir aquela trajetória ainda, né? E respeitar o meu processo. E hoje eu já tenho, ainda que comparado a outras pessoas é muito menos, mas eu já tenho aí uma caminhada, né? Então hoje eu já me sinto muito mais segura de, não, se eu quiser ir pro escritório de tênis, eu vou ir, né? Mas se eu precisar ir pro fórum, eu vou pegar o salto ali e vou colocar, adequando também ao ambiente, né? De ter esse discernimento de que é injusto? É injusto, mas a gente precisa se importar com a imagem, né, Raíssa? Claro, total. Não tem como. Jamais tu vai. Como é que tu vai lá, tá com um problema de família, né? E vai chegar lá, a tua advogada vai estar de coque, de leg, de tênis. Não tem como, entendeu? Tu vai ver uma pessoa arrumada, tu vai se sentir assim, segura. Essa mulher, ela é centrada, ela vai resolver o meu problema. Não tem como, entendeu? E aí a imagem, ela é muito assim, ó, ela é sutil se tu for pensar. Porque agora que tu já criou ela, tu consegue perceber assim, ó, o que é a sutileza dos detalhes que transformam até tu chegar nesse padrão que hoje tu consegue te enxergar. E tu viu como age diretamente com a autoestima e o psicológico? Sim, com certeza. Porque tu se sente mais segura, tu tava lá se achando muito menininha, né? Ah, vou dar um jeito nisso aqui. Comprou umas coisinhas e já foi pra guerra. Já se empoderou, né? Porque a imagem é sobre isso, entendeu? É sobre tu se empoderar com aquilo que tu acredita que e isso muda, sabia? Porque a imagem pessoal da gente, ela muda ao longo dos anos, dos encerramentos de ciclo. Depois que vocês forem mãe lá um dia, vocês vão ver que muda também. Porque quando eu tive o Rafael, eu sempre dizia assim, eu não vou… Eu olhava pro salto, eu sempre gostei de usar salto. Eu olhava e disse, não vou sair correndo atrás desse guri, batendo tamanca. Vai com outra coisa. Comecei a usar sapatilha. Eu tenho pavor de sapatilha. Eu acho que na época, eu tinha umas 5, 6 sapatilhas. Que tu é uma jovem senhora também. E aí, eu me lembro que eu usava. E já na da Maria, foi muito engraçado. Porque foi assim, ó. Da Maria, eu já tinha formação. E eu pensei assim, eu vou aplicar primeiro em mim. E eu não vou ficar grávida usando aqueles moletom, aquelas coisas. Porque quando a gente fica grávida, a gente coloca um jaquetão. As minhas gravidez, tudo eu ganhava no verão. E aí, eu passava o inverno jaquetão e umas calça larga, né? Depois que tá aquele barrigão, tu quer um conforto. Eu passei toda a gravidez da Maria no estilo. De salto, arrumada. Assim, ó. Tá explicado, né? Tá exercitando. explicado porque ela Veio com a personalidade. Fazendo todo o passo a passo da consultoria. E vou dizer pra vocês, claro que na do Rafa eu era mais nova, mas foi muito mais leve. Eu era mais madura, mas só aquele processo de eu me arrumar, de eu sempre me maquiar, de eu ter aquele construído isso e repetido, me ajudou muito. Muito, 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 muito. E a gente não tem essa noção até que a gente faz. Sim, E teve algum momento uma cliente que te marcou profundamente, sem um sentido, numa cliente que tu atendeu que não se via, não se enxergava, como a gente estava compartilhando das nossas vidas pessoais, que a gente também não se… E depois, quando tu fez a tua consultoria, já mudou o olhar, mudou a estratégia? Eu atendi uma menina assim, moça, que se esforçou muito na vida. Ela se esforçou para fazer valer o esforço dos pais dela. Ela era adotiva e era uma menina muito inteligente. E ela conseguiu chegar num patamar grande através do estudo, da dedicação. E ela tinha um cargo de confiança. Só que ela não se cuidava assim, ó, pra nada. Ela mal cortava o cabelo.
ela tinha ainda aquele negócio de não merecer, sabe? Uhum. De não se dar o direito de gastar, de comprar, de se cuidar. E ela sempre tava com aquela... Na verdade, o ponto forte dela era a inferioridade. Ela se enxergava ainda muito inferior. Só que ela era tão grande, sabe? De falar, humilde, gentil. Tu via, assim, a inteligência dela, muito bem falada, muito bem explicada. Tinha vezes que ela não tinha o que comer para ela poder se formar. E ela me contou toda a história dela, assim, é aquilo que eu digo, às vezes a gente olha a pessoa na rua e vê assim, aquela ali é mal vestida, até dá risada. Uhum. E a gente, às vezes, não tem essa imensidão de que cada um tem um processo. E ela pensou assim, ela disse assim, um dia que eu vi tu falar, eu falei assim, eu vou me dar isso de presente do meu salário. E ela já ganhava Que bem, legal. ela já conseguia ajudar a família dela, e ela ainda tinha esse não pertencer, sabe? E Uhum. essa inferioridade. E ela foi me buscar, e quando ela me contou a história dela, nossa, eu achei assim, um divisor de águas. E aí eu ajudei ela, e aí depois ela saiu dali e foi me mandando foto. Olha aqui, já cortei o cabelo. Uhum. Já fiz uma hidratação. Gurias, ela nunca tinha sentado num salão na vida. Uhum. Ela nunca tinha cortado o cabelo, ela nunca tinha feito uma unha. E ela começou devagarinho. E é muito interessante porque no serviço dela não teria como ela dar continuidade nisso. Porque ela trabalhava no campo, sabe? Uhum. E agora eu não vou mentir pra você se ela era bióloga, o que era ela. Mas ela tinha um cargo grande. Uhum. E ela tinha que usar botas e coisa. Eu falei assim, não, a gente vai adaptar uma maneira dentro da tua realidade que tu consiga manter. Vamos começar com pouco. Tu usa brinco? Não. Então vamos pegar e vamos colocar um brinquinho. Uhum. Vamos fazer tirar uma cutícula, passar uma base na unha. E a história dela, assim, foi uma história que ressignificou muitas coisas, porque através dela eu consegui entender que o atendimento tinha que ser mais humanizado. Porque não ia ser igual pra todo mundo, entendeu? Não ia ter como eu colocar ela... Porque quando tu faz o curso, tu aprende isso, né? Uhum. A pessoa vem até ti, a imagem dela é essa, e ela tem esse desejo da imagem. Então, tu tira ela daqui e traz ela pra cá. Uhum. Só que isso não é uma coisa que dá pra ti, dá pra ela, dá passa pra mim. demais. Não, tem que ter Entendeu? um comportamento, Nem né? financeiramente Sim. e nem na realidade do nosso dia a dia. Então, ela me ajudou a olhar a consultoria com outros olhos. Uhum. Nossa, Legal. tem que humanizar mais o trabalho. Tem que ser uma coisa que se adapte para todo mundo. Tem que ser uma coisa que as pessoas consigam replicar depois que elas saírem daqui. Porque não adianta tu investir e tu não conseguir replicar. Sim. E foi muito assim, porque ela veio só para fazer a coloração. Só que hoje, quando eu faço a coloração, eu não faço só a coloração. Eu digo assim, a coloração acaba sendo um bônus para ti. Porque eu entrego toda uma Experiência? não é só isso. Eu entrego toda uma vivência pra ela, entendeu? Uhum. De vida, a gente conversa de família, de coisas pessoais dela, entendeu? Por quê? Porque não tem como tu trabalhar nessa parte da imagem pessoal sem que tu trabalhe um pouco o psicológico. Tem que tocar nesses pontos, entendeu? Sim. Então a gente tem que ir devagarinho e moldando e trazendo. E ela foi essa, sim, ela me marcou muito. Tomara que legal. ela olhe o podcast. Que legal, Vai, depois olha. tu compartilha com Aham. ela. Mas pro pessoal de casa, assim, que talvez não tenha conhecimento sobre isso, essa questão da coloração, o que é, pra quem não sabe, assim, coloração pessoal, o que significa isso, assim? É tu encontrar cores, entender as cores que melhor ficam em ti, assim, é mais ou menos isso. Coloração é repetição, tá? Por exemplo, a gente tava falando da maquiagem, né? A tua cartela tem profundidade escura, né? Sim. Então, a maquiagem foi repetição. Repetiu uma característica que já é tua pessoal. Então, a gente, através do teste de coloração, a gente consegue descobrir qual as melhores cores, não somente para roupas, mas também para acessórios, para cabelo, até se, vou fazer uma sobrancelha, né? Uhum. Vou ter que pigmentar lá. Qual os melhores tons pra mim? Porque às vezes pega e coloca uma sobrancelha muito forte, a pessoa fica como? Com cara de seu Saraiva. Fica brava, parece que a pessoa tá até intolerante, tá sempre, né? Uhum. Porque não repetiu, não é só repetição. Na verdade, a coloração, tudo que tu tem presença na tua vida de cores, vou escolher as cores da minha casa, né? Quando a gente vai montar. Os talheres vão ser assim. Se tu for ver, tu repete. Tu só repete. Tu repete pra casa, tu repete pras roupas, tu repete se for escolher um quadro. É repetição. Então, serve pra isso. E aí, tu descobre ali também a tua profundidade.
Por quê? Porque às vezes tu mexe bem ali em profundidade, contraste pra fazer uma mecha, por exemplo. E nem todo mundo segura aquela cor da mecha. Por exemplo, ela é super bem loira, né? Pega o cabelo dela e coloca na Lorena. Não funciona, Uhum. entendeu? Não funciona. Só que também, dentro da coloração, eu trabalho isso. Por quê? Eu já atendi uma cliente que ela queria mudar a cor do cabelo lá. Eu vou fazer porque tô enjoada das minhas mechas. Só que nenhum loiro que ela queria era da cartela dela, Uhum. entendeu? E nenhum loiro ia deixar ela bem daqueles que ela escolheu, entendeu? Ia deixar mais envelhecida, ia ter que, às vezes, mais esbranquiçada, né? Depende do que a pessoa mexer ali no contraste. Mas ela queria. Entendeu? E como é que tu vai dizer pra ela, não, a partir de hoje, elimina É esses isso. loiros da tua vida. Deu. A minha mãe é um exemplo disso. E aí tem que ensinar a fazer o contraste também, tipo, envelheceu muito, faz tal e tal dica pra deixar mais Isso. jovem. Ah, tu quer esse loiro aí? Tudo bem, mas aí com esse loiro tu vai ter que estar sempre com batonzinho, passar um corretivo. Tá disposta a fazer isso? Ah, não tô. Tá, mas tudo bem, quer o loiro então. Então, carrega, Não né? adianta, Suas escolhas, não né? tem como, entendeu? Não tem Uhum. como tu pegar e dizer pra pessoa, a mãe é um exemplo disso. A mãe ama ser loira. E muitas vezes o loiro dela não é aquele loiro que vai ficar legal, entendeu? Uhum. Mas ela gosta. Sim. Tá loira há anos. Não tem como, entendeu? Aham. E pra ti, Mari, teve algum momento que foi mais emocionante na tua trajetória, que te marcou? Eu acho que na hora que coloca a coroa da Miss, deve ser uma sensação indescritível, né? nome, né? E a vencedora. E a É. vencedora é... Não, gente, eu fiquei, assim, em estado de choque. Eu não acreditei. Eu confesso pra vocês, apesar de toda a preparação, eu fui pra ganhar o Miss Internet. Que tinha subcategorias, né? E eu fui, não, eu quero o Miss Internet, porque com o Miss Internet eu vou Já abalar, arrasei. entendeu? Já arrasei. Então, sempre teve esse problema da autoestima. Por mais que eu seja um exemplo pra muitas mulheres, eu ainda tenho os meus sentimentos de, às vezes, não ser totalmente tão confiante, de não acreditar em tudo que eu investi em mim mesma. E quando eu fui pra lá, falando, não, Miss Internet tá garantido, é meu. Era a que mais publicava, era a que mais fazia tudo, entendeu? E quando eu fui pro top 5, eu falei, não, se eu tô no top 5, eu tô no top 3. Aí já mudou da história. Aí quando fomos, fiquei eu e a Natana de mãozinhas dadas lá. Ah, é a Miss, não sei o que. Eu falei, gente. Ela era aí de qual estado? ela tava representando Santa Catarina, Aham. mas ela é residente ali de Santa Maria também. Que legal. Ela é de outra cidade do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí ela estava representando Santa Catarina, porque Uhum. deu troca de candidatas no meio do processo. E aí ela foi representar Santa Catarina. E aí foi muito engraçado, assim. Eu só lembro de estar de mãozinhas dadas com a Natana e falei, amiga, nós vamos ter que abrir uma escola de Miss em Santa Maria, que loucura é essa? As duas de Santa Maria parar na final do mesmo concurso, no mesmo. Aqui, dividindo esse momento. E eu brinquei assim com ela, porque eu não posso perder uma piadinha. Eu tenho esse problema muito sério. E nisso, falaram, candidata do Rio Grande do Sul, Marielle Schmidt. E eu, quê? Eu? Gurias, no vídeo tá eu parada, estática. Aí a Miss que veio colocar a coroa na minha cabeça falou assim: Mari, vira pra frente. Eu tava assim, ó, em choque. Eu não tava acreditando. E eu demorei muito tempo pra assimilar. Sabe a hora que eu fui assimilar? Estava eu no quarto, 4, 5, 6 horas da manhã, não sei. Fui mandar um vídeo pra minha mãe. Oi, mãe! E eu me enxerguei de coroa no Stories, porque eu não tinha pegado o celular. E nisso, aí eu comecei a chorar, gurias. Eu sou muito, muito, muito chorona. E acho que foi esse momento dos Stories. Tanto que esses Stories, ele foi parar na Câmara de Vereadores lá de Santa Maria. Que é eu falando assim, de meninas, amigas, estou voltando pra Santa Maria com o brasão, com a coroa. E eu, aos prantos já, quase sem maquiagem, de tanto chorar. E eu acho que esse foi o momento que eu dei conta, assim, nossa, eu sou Miss Brasil.
sabe? Que legal. Calando a boca de muita gente. Meu, pra da quem tia. duvidar. Quem não gosta de mim vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Quero ver agora, me aguentar. Ai, mas é muito... E especialmente a trajetória também de tu vai construindo uma coisa dentro de ti também, né? Tu vai também se empoderando no processo, né? Foi, não. E assim, foram muitas mudanças de como eu me comportava, de como eu me via, principalmente. Foi uma construção de quem é a Marielle hoje e quem era a Marielle. Todas existem dentro de mim. A Mini Mari, que realizou seu sonho de concurso. A Mari, que trabalhou muito no mundo jurídico. A Mari, que tem a loja dos seus pais, que então eu tenho esse lado divertido. Eu amo o meu aniversário. Por conta da loja dos meus pais também, que é uma loja de artigos de festas. Então, assim, isso tudo é a Mari. E aí, a parte da Miss é um pouquinho dela. Eu também eu tenho formação de consultoria da imagem, não trabalho na área, mas, assim, são muitas Maris para construir quem eu sou hoje. Então, tem momentos marcantes para cada época, mas eu acho que esse do Miss, eu consigo ter provas pra vocês. Sim. Foi uma loucura. Ai, que legal. E tu sentiu que depois que teve a conquista da Miss, que quando tu retornou, nesse processo todo também, buscando as marcas para se conectar com os parceiros, tu sentiu que teve uma maior receptividade das marcas, que eles começaram depois do concurso a receber? Ou se antes, por exemplo, antes tinha marcas que não davam muita fé. Hoje já veio com outros olhos, hoje vê, né, que as clientes, a maioria tem um corpo com curvas. Então teve essa receptividade, ou tu vê que ainda tem muita questão do padrão com as marcas que tu trabalha, eu digo, né? Ainda tem dificuldade, amigas. O mundo ainda está difícil para as gordinhas lindas. Mas assim, claro, tem o outro que é visão. Eu sou recebida de outra forma em algumas lojas, mas de repente falta talvez eu falar assim, não, eu sou a Miss Brasil, tô chegando aqui porque eu quero essa parceria contigo. Então, falta de repente eu chegar um pouco mais nas marcas, que esse sempre foi um problema muito meu, assim. Eu sempre aguardo que as marcas venham falar comigo. Então, todas as parcerias que eu tenho até hoje, muitas delas vieram até mim. Hoje eu tô buscando de outras formas. Estou na Mega Model Sul, que é uma agência de modelos que atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Então, é o forte do Plus no Brasil, são esses 3 estados. Então, eu comecei a buscar de outras maneiras que as marcas me vejam como uma personalidade realmente que tem a agregar. Que tem a agregar. Porque antigamente não tinha muito isso. E hoje as marcas ainda têm dificuldade. Principalmente aqui na região do interior do estado, sabe? Às vezes eu vim brincando com a menina que me trouxe. Falando assim, nossa, eu sou muito mais valorizada. Estou indo lá em São Gabriel gravar um podcast. Vou a Caçapava participar de eventos. Vou a Rosário ser jurada de concurso. Mas em Santa Maria, às vezes, ainda falta uma visibilidade. Mas de repente, será que é porque eu sou de lá? Não sei. Às vezes pode ser. Né? E aí, eu tenho um reconhecimento muito legal de outras cidades, de outras pessoas. Quando eu vou pra Santa Catarina também, lá eles me recebem, nossa, Miss Brasil, sabe? É bem diferente a receptividade. Mas tem muita marca, claro, que me chama. Nossa, em Guaporé também é outro lugar que eu trabalho bastante. Eu faço bastante catálogo lá. E elas falam assim, elas têm orgulho de que elas têm a Miss Brasil lá com elas, entende? Então, é muito legal. Tem muitas marcas que se orgulham. Olha, é a Miss Brasil que tá aqui com a gente. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho esse carinho também das marcas. Não, e além de um olhar de carinho contigo, também é um olhar super estratégico que as marcas estão perdendo por não ter, né? Porque se a maioria das brasileiras tem corpo com curvas, por que as modelos das fotos são magrérrimas? Tipo, não tem sentido, porque tu quer ver como é que a roupa fica num corpo com curvas, tu não quer ver como é que fica num corpo magro. E isso é uma coisa que eu levei pra mim. Se eu vou comprar em alguma outra loja que não seja dos meus parceiros, eu olho se tá num corpo plus, se tá num corpo curve. Senão eu não compro, porque eu falei assim, não faz o menor sentido eu ter essa coisa de eu ser modelo. Eu
querer que todas consigam se ver, e eu lá e comprado uma modelo PP. Não faz parte dos Não faz valores, parte, né? Que a gente não carrega. estaria nós defendendo valores. as tuas próprias bandeiras, né? Isso. Eu também penso nesse mesmo raciocínio, assim. E eu acho que as pessoas, elas não têm essa estratégia de ver isso, né? Porque é tudo uma questão de entender. Olha, tem muito potencial, o teu trabalho tem muito potencial, a tua imagem tem muito potencial, a tua história tem muito potencial. E se eles não sabem aproveitar isso, quem está perdendo são eles, né? eles. Porque tu tem que valorizar a tua história e a tua trajetória. E isso é lindo, sabe? E que Uhum. bom que tu tem empresas e tem pessoas. Pra gente, uma honra ter a Misa aqui. Cara, a Raíza ontem, quando a gente conversou sobre o roteiro. Estar com a Eu vou estar com a Miss. Misa, vai ser eu e a Misa. Eu disse, sim, a gente é a Misa. Não, e a gente tava até comentando sobre esse assunto na live com a Cris recentemente, né? Com a Cris Dunk. Que ela falou da importância de trazer modelos com corpos reais para as fotos. Isso aí. Ela vê isso como não só um diferencial, mas como uma coisa básica. Foi o que a gente tava falando. Porque a gente quer ver a roupa no corpo da Mari, quer ver no corpo da Cris, de outras atendentes que tem lá, porque cada uma tem um jeito, um quadril mais estilo. largo. Aqui, E né? é mais fácil de vender também, né? Exato. É bem mais Aplicando fácil. no contexto daquela pessoa, né? Porque, assim, uma roupa estática lá na loja, ela não tem contexto. Ela só é só uma peça de roupa. Agora, quando uma roupa tá na Mari, tá na Raíza, tá na Alexia, tá na Lorena, tá no dia a dia delas, tá nas viagens, tá nos compromissos, tá no trabalho, aquela roupa, ela não é só uma peça de roupa. Ela faz parte de todo um contexto de vida. E eu penso, e cada vez mais isso, a venda de um serviço ou de um produto vai ser por conexão. Então, tu vai querer comprar aquele produto porque eu vi a Mari usando. E eu me conecto com a Mari. Eu vou querer comprar aquele serviço porque eu vi a Raíza divulgando aquele serviço. E eu me conecto com a Raíza. Uhum. E as marcas que não enxergam isso, infelizmente, vão ficar pra trás. E assim surgiu o GC. Exatamente. Que cada vez tá crescendo mais. O pessoal quer esses vídeos que a gente vê muito de virais, né? De produto. Eles contratam pessoas reais, que nem a Lorena, que nem a Alexia, pra fazerem, porque eles querem pessoas reais fazendo, porque as pessoas conectam com pessoas. Sim. Então, daqui a pouco eu não vou comprar uma coisa porque ela tá vendendo, tu tá vendendo, mas eu vou comprar porque eu te conheço, eu sei que tu não falaria uma coisa errada, que volta porque a gente tinha falado. Então, vai conectar e assim as pessoas vão vender. Mas, infelizmente, esse tipo de empreendedor existe muito, até porque o mercado da moda, ele sustenta empresas muito antigas. E aí, o que acontece? Eu sempre fiz assim, eu ganhei dinheiro assim, eu continuo ganhando assim. Vamos deixar como tá. Poucos, aí às vezes passa pro filho, ou vem alguém e muda muito. Tem uma marca lá de Santa Catarina que eu compro, mas ela é só até o G. Mas a fábrica era dos pais e agora ela que cuida, a filha. Tu consegue ver em cada detalhe a inovação, a estratégia, o marketing, a função de envolver os funcionários, entendeu? As facções. Tu consegue ver isso. E tu não consegue ver, às vezes, numa empresa que já tá lá há muito tempo, principalmente ali, vai pra Farroupilha ali, que agora todo mundo faz serra nessa época. São malharias, gurias, muito antigas. Tinha uma malharia que a gente ia há um tempo atrás, que hoje poucas vão, mais as senhoras que são antigas aqui, lojistas, que as coisas eram numa caixa de papelão. Tipo, um monte de toco, um monte de manto, um monte de blusa, entendeu? E funciona bem, entendeu? Só que aí ela já não agrega esse público. Eu não vou ir comprar, passar frio pra chegar numa caixa de papelão, mas tirar pra dentro pra escolher coisa, entendeu? Entendeu? Mas é verdade. Deixar meus filhos em casa, toda essa função de ir no ônibus de madrugada, né? Pegar a estrada, caixa de papelão. Não, entendeu? Eu quero chegar num lugar, quero ter um chocolatinho quente, quero me sentar, quero ver, quero tocar no tecido. Quer que seja instagramável, caimento. bonito pra mostrar para Isso suas aí. clientes. Caimento, corte, tudo. Eu quero ver tudo. Eu não quero uma coisa assim, ó, tá aí, vamos comprar, segura na mão de Deus e vai. Não, não é sobre isso. Por isso que acontece isso ainda. E vocês ainda sentem, às vezes, uma pressão, uma questão em se arrumar demais ou se sentirem desconexas com o estilo? A Raíza falou sobre a questão que a gente tá sempre mudando o estilo, né? Com o passar do tempo e com a nossa objetivo de vida, ou vai tendo filhos, ou quer dar uma guinada, né? Eu tenho essa coisa com o corte de cabelo, né? Quando eu mudo uma coisa, eu quero cortar o cabelo. Primeira eu quero coisa que mudar. começa, a mulher Eu quando quer sempre mudar, faço isso, eu começa corto. pelo E daí corte. diz, né? A mulher se separou, ó, cortou o cabelo, não sei o quê, como cortou o cabelo. E às vezes eu sinto isso com uma pressão na
parte do estilo, da moda. Muito essa questão de se arrumar, né? Ai, tá se arrumando demais, foi se arrumando. Eu me arrumo até pra ir no mercado, porque não tem, a gente sempre encontra um conhecido, né? A gente sempre encontra. E uma vez, eu passei isso, agora eu vou divulgar, já era, né? Vou falar aqui mesmo. Tava uma vez no centro e daí eu tava em casa e tinha que fazer uma coisa rapidinha no centro. E eu pensei, não vou me arrumar. Vou chinelona porque vai ser bem rapidinho. Estava lá onde aquele ex que eu não gostava. Depois que aconteceu isso, eu tive que entrar numa loja correndo pra me esconder. Que eu fiquei com vergonha. Não vou aparecer chinelona aqui na frente, né? Pra me humilhar. Jamais. Vai se humilhar. Aí eu pensei, eu nunca mais. Nem que eu vou na padaria, eu vou passar meu corretivo, um batom e vou estar de roupa Eu apresentada. tenho uma cliente com várias histórias, assim. Não, mas eu sinto isso sendo... eu não tenho ex, né? É vida Não, inteira. mas É a vida tipo assim, inteira. advogado, que tu vai encontrar um não, cliente. Tu não quer passar essa imagem, Eu né? sinto com clientes, assim, ó. Sempre a gente vai encontrar um cliente. Sempre vai. Ou vai encontrar a pessoa que diz, ai, tá lá do Instagram. E aí tu sai assim, ó, chinelona, como tu diz, né? E sempre vai ter alguém. Então, eu penso assim, é sempre uma oportunidade de a gente divulgar o nosso trabalho, né? Eu lembro que a gente tava falando sobre no nosso almoço hoje, sobre os cursos de automaquiagem que a Graciela e a Verônica, elas fazem aqui em São Gabriel. E teve um curso desses que eu fui pra prestigiá-las, né? Eu não fui... porque eu sabia mais ou menos de automaquiagem, sim, fui pra agregar algum conhecimento, mas mais pra prestigiar as meninas mesmo. E conhecer ali o pessoal que estava ali. E dali vieram 2 clientes pro escritório. Viu? E se eu não tivesse estado lá, me posicionado, me preocupado com a imagem, como eu estaria posicionada, vestida, se eu ia colocar, que acessório eu ia colocar, como é que eu me apresentaria pras pessoas, eu não teria trazido aquelas clientes pra ali. Então, Não. sempre é uma oportunidade de fazer um negócio, né? E Exato. todo mundo aqui gosta de dinheiro. Sim, e muitas mulheres se Sim. sentem culpados por se arrumar, né? Porque querer se mostrar mais bela. Não sei se vocês sentem isso também. Não, eu me sinto mal quando eu tô desarrumada. A academia, pra mim, eu mudei o horário agora, né? Gurias, assim, se vocês veem eu passando no calçadão, assim, ó. Ou correndo porque eu tô de roupa de ginástica. Eu não me sinto confortável. Eu acho que roupa de ginástica, ela foi criada pra gente usar naquele ambiente, entendeu? E aí, tu sai dali, tu tá... E, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou zero investimento em roupa de ginástica. Ai, eu adoro. Ai, eu não! Eu gosto também, num lookinho bonito. legzinha, entendeu? E tudo roupa boa, porque eu gosto de usar as coisas salto triplo. Mas eu não gosto de tipo assim, ai, aquele negócio, vou combinar o topzinho, vou não sei o que lá. Eu me visto Ai, eu e deu. adoro o conjuntinho Ai, fitness. não, sabe o que eu faço? Eu compro uma leg por ano, tá? Quando fura uma, eu boto ela pra limpar Por a casa. favor, Alex. Aí eu Ai, compro. não, Que amiga, horror! não. Mas Um lookinho fitness bonito, né, Mari? Ai, Dá até tá, uma outra então tu é autoestima pra das te minhas. treinar. É, Não, tá. peraí que eu tenho um segredo. É assim, ó, é uma leg por ano e olhe lá, só compro uma nova se furar aquela velha que eu tenho, né? Eu sei que é feio, tá? Eu sei que é errado. Eu sei, podem me criticar. E camiseta pra academia eu não compro. As camisetas vão ficando velhas pra eu usar na vida, daí eu vou botando pra ir pra academia, entendeu? É camiseta do Não, Harry ela é Potter. pior Como é que que tá eu. o Por teu favor. Kano? Ela é Teu pior Kano que tá eu. rendendo? Tá rendendo, Mas eu... Aquelas camisetas terceirão, sabe? Carnaval, tipo não sei aonde, bloco do caneco cheio, Alex. que eu tô usando. Eu uso, tipo assim, a minha camiseta do Mãe Bichológica, que eu comprei lá em Santa Maria uma vez no evento que a gente foi lá. A camiseta que eu comprei do centenário da Matriz. A camiseta do Harry Potter, que tu me deu de aniversário. E Não, então tu é tradicional. eu tu sou é raiz. tradicional, é entendeu? raiz na Eu academia. sou raiz. Gurias, eu não vou na academia se eu não estiver com o top e a leg combinando. Ai, meu É Deus, virginiana? me ensina. Não, eu sou ariana. Ah, Assim, ó, eu tenho que estar com o top e eu não gosto de colocar blusa por cima pra esconder minha bunda, minhas curvas, meu gordinho. Não, eu tenho que estar de top. E assim, agora que tá frio, é uma jaquetinha. E o jaquetão por cima, a gente chega assim, vai tirando as camadas. Vai tirando as camadas. Mas assim, ó, é conjuntinho. Eu tenho que estar linda na academia. Compra Senão um eu não conjuntinho, vou. tu vai ver assim, ó. É outra. Ah, É outra sabe? Tu tá coisa. tipo assim, Não, ó, mas eu correndo na comprei- esteira, eu assim, comprei- lá no sítio, entendeu? eu acho muito botar dinheiro fora, sabe? Não, eu não acho investimento. não. Eu Eu sei que eu tô também. errado. Eu tenho as coisas boas, mas eu também não invisto. Por quê? Porque eu não uso, eu só uso pra aquele momento. Os últimos E conjuntos depois eu comprei na Shopee. tirei. Eu comprei na Shopee. Não. Não. Sim, bem Não. barato. Eu paguei R$50 no top e na Não, Lex. amiga, não. Faz um teste. Faz um teste. Tu Marcas vai ver. fitness, estamos precisando Alguém patrocina essa menina Alguém e dá um me patrocina. conjuntinho pra ela. Essa bem coitadinha. bonito. Essa coitadinha aqui. alguém me dá um conjuntinho. Mas tu sabe que esse ponto que tu falou é interessante, porque a maioria das pessoas se sentem mal de estarem arrumadas, a maioria das mulheres. Sim, sim. Sabe por quê?
Porque é aquele negócio assim, ó, eu acho que eu vou muito arrumada e quando eu chegar lá, como os outros vão estar? E eu sempre falo, tu não é todo mundo. Sua mãe já Porque não te dizia? tu tem que estar arrumada pra ti em primeiro lugar. Depois pro ambiente. Tu não vai no churrasco da Scarpa, né? Sim, sim. Depende de onde for o churrasco. Porque pode ser um churrasco, por exemplo, num salão bonito. E vai ser só servido churrasco, mas vai estar todo mundo arrumado. Mas a questão é que as pessoas, elas têm esse negócio porque é a comparação. Ai, vão me olhar. Total. Porque eu vou chegar e não sei o que lá. E a mulher, porque assim, a mulher é uma plantinha complicada, né? Aí vem mais os hormônios e bombardeio. Então, na verdade, a gente tem esse negócio de comparar, de competir. A maioria não vem com essa, porque tem. Sim. E aí tu fica pensando assim, ai, vou chegar lá, vai todo mundo me olhar. Ai, porque não sei o quê, porque eu vou estar arrumada demais. Você preocupa em ir bem. Quando tu chegar lá, é outros 500. Não tem o que fazer, entendeu? Isso Eu não me aprendi. sinto mal. Eu vou em qualquer lugar. Agora mesmo, se eu tiver que chegar em qualquer um dos lugares, sei lá, vou ir numa loja lá, comprar uma coisa e sair daqui desse jeito, eu entro. E sei que vai ficar todo mundo olhando. Até no mercado, se a gente for, né? sim. Experimentem no mercado, te ver, vão pensar assim, veio gravar alguma coisa aqui. As pessoas olham torto, entendeu? E esse olhar vem na grande maioria de mulheres. É, porque A mulheres maioria. odeiam mulheres, né? Vocês sentem isso? É desleal, assim. Em vez de se apoiarem e quererem. Em algumas. Algumas, né? É, não, vamos... não é todas, Não é mas todas, mas a grande maioria. maioria. A maioria, Aham. né? E É às triste. vezes as pessoas têm o negócio de não gostar só pelo fato de ter alguém que não gosta. Às vezes não deixou nem a pessoa abrir a boca. Nem sabe se a pessoa é legal, se não é legal, né? Tu fala muito sobre, eu não odeio homens, né? Aham. Que elas falam muito ali, eu só defendo as mulheres. E é sobre isso. Aí alguém vai lá e diz, Alex odeia homem. Ai, aquela guria lá. Até me relaciono porque com ela é homem. Até tenho amigos que sim. Sempre uma exceção. E como é que vocês balanceiam essa questão da exposição nas redes sociais? Assim, a Mari, especialmente trabalhando como influenciadora, mas a Risa também se expõe falando do trabalho dela e como empresária, teus outros negócios. Como é que vocês sentem essa questão da exposição e como vocês equilibram isso também pra divulgação do trabalho de vocês? Eu acho que também tudo tem um limite, um equilíbrio nessa questão, né? Não, eu controlo bastante o que eu posto nas redes sociais, assim. A Mari que antes postava que tava na balada, que tava em qualquer lugar, não sei o quê. Porque eu frequento qualquer lugar. Eu sou uma pessoa muito que gosta de estar no restaurante mais chique, de salto alto. Mas eu também gosto de estar ali, sabe, bem No pagodinho, no pagodinho. Havaianas. Eu adoro meu pagodinho, entendeu? Então, assim, às vezes eu não tô lá postando que eu tô na festa, enlouquecida, dançando com as minhas amigas, porque não é a imagem que eu quero passar. Sim. Porque eu cuido a imagem que eu quero transmitir. Apesar que eu vou estar bonita, arrumada, elegante, vou estar cumprimentando, vou estar conversando. E muita gente me chama no pagode e fala assim: tu não é a menina que faz propaganda lá pra Cris? Tu não é a Miss? Tu não é a menina que faz lá pra vestidaria, aqueles vestidos lindos? Porque as pessoas, elas se conectam, elas me conhecem através de outros lugares. E só que eu não publico que eu tô lá no pagode. Aí eu já Nada posto... contra o pagode, Nada, tá, porque pessoal? eu amo pagode, me antes chamem pro pagode, eu antes amo. que venham haters. Não, eu amo pagode, por favor. Então, eu acabo que eu não publico que estou lá. A não ser que seja uma publicidade. Se vocês verem eu postar um story de uma baladinha, que nem foi esse final de semana, foi uma publicidade. Eu postei lá, mas era publicidade. E era uma publicidade que eu gosto muito, porque eu amo estar lá naquele lugar. E aí, quando eu vou num lugar mais tranquilo, eu também não me preocupo tanto em me arrumar. Que tu tinha perguntado, né? Eu não tenho tanto essa preocupação. Apesar de que eu deveria ter. Às vezes eu penso assim, não tô afim de me arrumar e não me arrumo. E eu acabo que eu me sinto mal por não estar arrumada. Principalmente, por exemplo, pra trabalhar na loja dos meus pais. Eu ainda trabalho com eles. E às vezes eu tô naquele dia assim, bem preguiçosinha. Eu brinco, é o meu dia de... Meu direito de ser feia. Aham. Eu adoro usar Eu também esse. tenho os meus. Domingo, tá? Eu adoro Só usar pra isso. reforçar. O meu é domingo, eu tô sempre arrumada. Esse é o problema. O meu é no meio da semana, às vezes do Neida. Às vezes, sabe aquela terça-feira, assim, que você não tá afim de se arrumar? E é nesse dia que alguém vai me olhar no caixa e vai falar assim... Nesse dia chegou esse. Não, às vezes não aparece. Mas é nesse dia que vai chegar uma menina e vai falar assim...
tu não é aquela moça que faz propaganda? Uhum. E eu, sim, hoje eu tô disfarçada de caixa, desculpa. Não sou eu. Sabe, isso sempre acontece. Dá vontade de enfiar a cabeça no balcão. Dá muita vontade. Aí, nesses dias, eu falo, ai, por que eu não me arrumei? Mas também tem os dias lá na loja da minha mãe que eu vou estar vestida de caipirinha. Essa semana eu passei metade dos dias pintadinha, enlouquecida, porque eu tenho essa personalidade muito agitada. E aí, as pessoas, tu é a guria dos vídeos, né? Eu sou. Sou sim. Então, vai dosando Vai também, dosando, né? tipo, tem aqueles dias que eu tô super bem arrumada, tem os dias que eu não tô. Uhum. Mas eu vejo que as pessoas, elas realmente, elas julgam a gente pelo que a gente tá vestindo. E pelo que a gente expõe ali E que nas a gente redes também, expõe. né? Total. A gente expõe nem tudo na vida, sabe? Uhum. Eu controlo bastante. Uhum. E pra ti, Raíza, como é que funciona essa exposição? Eu já me expus mais. Uhum. Hoje, eu cuido muito que eu vou colocar, principalmente a parte da família. Da família, dos filhos. Mesmo que às vezes eu queira criar um post, tipo, agora, Dia dos Namorados, aproveitei, entendeu? Pra falar, assim, que as mulheres, elas têm que cuidar o que elas merecem, o que elas se submetem, entendeu? Porque tu tem que conhecer, entendeu? E saber assim, não, puxa, isso aqui não combina comigo, né? E às vezes elas estão num relacionamento abusivo, estão sofrendo algum... Tu lida bastante com isso, né? Com certeza. E aí, tipo assim, acha que é normal, né? Acha que é normal e aí entra naquela coisa que, tipo assim, tá bom assim. Não tá bom, né? Mas eu sinto que esses tipos de exposição não é bom. Então eu cuido bastante, entendeu? Às vezes a minha mãe que fala, ai, não posta da tua obra, não posta isso. Na verdade, eu tava postando porque eu tava muito em casa e o pessoal tava gostando de ver ali. Mas parece que sempre vem alguma coisa, entendeu? Quando tu começa muito... A Maria, eu cuido muito, porque a Maria acordou. Ela, mãe, vou fazer um skincare, me grava. Me dá o telefone. A Maria tá o tempo inteiro. Ela pega agora o telefone, porque quando a gente pega o telefone e abre a câmera, ela já sabe fazer. E aí ela se grava, se filma, tem várias coisas dela ali no celular. E aí eu cuido muito, porque eu sei também que assim como tem gente ali pro bem, tem pro mal também, né? Isso tem em tudo que é lugar. Então hoje eu já filtro mais, já não tem aquela hora. Antes eu tinha muito, tem que postar, vou postar meu café, vou postar não sei o que lá. Eu postava até eu cantando. Uhum. Hoje não, entendeu? Hoje eu Mas de dou certa uma forma, cuidada. às vezes a gente tem aquela pressão de mostrar demais e também tem a pressão de mostrar de Tem. menos, né? Porque, tu tá muito ausente, porque tu Aham. devia mostrar E mais a tua e as tuas rotina. seguidoras, Porque tu devia elas ser cobram. Elas vida cobram. real, né? Porque Aham. cadê a Mari filha? Cadê a Lorena, o outro lado que não seja a advogada, né? As pessoas acabam cobrando também Cobram. esse olhar, tanto pra entender mais a tua vida pessoal, esse lado mais humanizado, pra humanizar a marca. Então tu fica naquela coisa, né? Equilibrando os partinhos. Qual né? é o limite, né? É. De trazer aquilo ou não. Eu tinha também muito isso, assim, eu preciso postar isso agora, eu preciso postar isso agora, eu preciso postar isso agora. Tipo um roteiro. Sendo bem sincera, assim, eu não ganho dinheiro com a internet. Meu trabalho é ser advogada. O meu sustento, ele vem da advocacia. A internet, ela só é um propulsor para aquilo ali, pro serviço que eu presto. É um propulsor pra minha marca, é um propulsor pro meu escritório. Mas eu estar ali não necessariamente vai botar mais dinheiro na minha conta. Ou vai me fazer ter mais propósito de vida, entende? Claro, com o conteúdo, às vezes, alcançando mulheres e mães, eu sinto isso. Porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro pra pagar uma advogada, mas aquela informação ali que ela recebeu, gratuitamente, fez a diferença na vida dela. Ela descobriu uma coisa que ela não sabia, né? E ela foi entender aquele direito através daquele conteúdo gratuito. Mas hoje, eu tô muito mais tranquila em relação a isso. Antes, eu era muito mais maniática, sabe? Agora, eu tô mais... Eu tinha uma amiga que nem tu. Eu tô mais leve, assim, Ela sabe? ficava o tempo inteiro preocupada com o que ela ia postar, se ela ia editar, se não sei o que lá. Eu falei assim pra ela, tu sabe, na verdade, eu vou te falar uma coisa. Tu tá tão preocupada em editar um vídeo e postar, mas o que tu vendeu disso daí que tu fez? O que faturou do teu produto? Por exemplo, eu não postei nada hoje, eu sempre dizia pra ela. Mas olha quanto de venda eu já fiz no dia. Olha quanto do meu serviço eu já entreguei. Sem postar. Isso é uma chavezinha que a gente vira. Porque, na verdade, é sobre isso. Tu tem que estar faturando Sim. no que te sustenta, entendeu? Claro que a gente tem que estar ali. Tem que estar ali, tem que mostrar, mas também não pode perder a mão. Isso né? aí. E Não pode uma coisa perder que a eu falo sempre. Eu sou muito vida real. Então, assim, ó, se eu não vou falar e comunicar uma coisa que seja de coração, seja a minha verdade, eu jamais vou lá dar um bom dia se eu não estiver bem. Tipo assim, acordei, tô irritada, tô estressada, qualquer coisa. A gente tem esses dias, entendeu? E aí eu vou lá, bom dia, gata. Não espere isso de mim. Se eu fui dar bom dia, se eu fui falar um pensamento, qualquer coisa ali, é porque realmente aquilo ali
ele condiz com o que eu estou vivendo. Eu não Sim. gosto de ficar forçando, nem criando nada. Não, e tem que ser leve, né? A principal coisa, acho que tem que ser leve também, né? Vai postar o vinho com os amigos no final de semana. Se tá leve pra ti, posta o vinho com os amigos. O que que tem? Porque é numa profissão tradicional, que agora tu não bebe mais, sabe? Não, Também tem que… Eu acho que, no fim das contas, tudo tem que ser leve, né? Se você se porque sente tu é bem, humana, né? tá tudo bem Tu é também, humana. né? E também não perder a mão assim, ó. Vocês não estão vendo os bastidores, mas tem coisas acontecendo aqui incríveis. Minha cara deve ter sido. Eu fiz assim, ó. Não teve como poupar. Não Vi. teve Foi como. mal. Não precisa cortar, tá maravilhoso. Assim, ó, eu entendo que a gente precisa estar ali. Eu não me vejo advogando hoje sem estar produzindo também conteúdo pra internet. Eu acho que é importante pra alavancar o meu escritório e a minha imagem como advogada. Mas também tem que ter um cuidado. Num desses meus dias de estudo, assim, sobre marketing, até uma das minhas mentoras falou assim, tá, mas… teu escritório, né, ele tá aberto todos os dias, de segunda a sexta-feira, teu escritório funcionando. Se tu vai postar 80 stories por dia no teu escritório, ou 80 stories teu por dia falando, se arrumando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o que o teu cliente vai pensar? Tu não tá trabalhando? Aham. Sim. Que tu não tá cuidando do caso dele? Isso E no aí. mesmo caso, eu faço correção com a correlação com o energético. Ah, Às sim. vezes eu postava energético. Hoje o dia foi corrido. E uma vez uma cliente disse isso pra mim. Nossa, mas tu tá tão cansada, né? Porque tu só tá tomando energético. E eu vi, olha a imagem que Isso aí. não era, indiretamente, não era nada disso, mas indiretamente eu tava passando isso pra ela. Tava Uhum. exausta, não tá conseguindo dar conta, por isso tu tá tomando energético. Porque aquilo ali é um direto, né? recorte, né? E a pessoa, ela amplifica muito. Ela acha que a tua vida só se resume naquilo ali que tu tá expondo. Uhum. Então, se eu não postei… Até hoje, uma conhecida comentou. Ah, mas tu não tá postando mais as coisas da igreja, não tá mais indo, não tá mais rezando. Não, eu tô indo. Eu tô fazendo as minhas orações. Eu só não tô postando. Mas isso não significa que aquilo ali não esteja acontecendo, né? Ou se tu não posta que tá treinando, parou de treinar. Uhum. Se tu não posta mais com boy, terminou, né? Uhum. E é como se aquilo ali resumisse… Aqueles 15 segundos da stories resumisse toda a tua vida. E não é isso. Uhum. Tem até uma música, né? A vida é mais do que um stories do Instagram, né? Tem uma Sim. música. Sim. Porque né? A vida a vida não é Não fácil. é bolinho, não. Não é só 15 A vida que a segundos. gente não mostra dá um Como trabalho. é que a gente disse? É julgado por ser magro ou por ser gordo? É julgado se posta ou se não posta? É julgado por tudo, né? A tua vida, vamos olhando. Mas é que essa exposição que a gente já está introduzida nos leva a isso, entendeu? E a gente tem que saber lidar com isso. Porque as pessoas falam e até papagaio fala, né? Então a gente tem que filtrar. Tem que ter esse filtro. Porque as pessoas falam, as pessoas são muito maldosas, entendeu? Não, e tem também, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. Tem quem tá ali só pra ver, entende? A pessoa não agrega em nada, a pessoa não curte nada, a pessoa não comenta nada. videozinho. A pessoa só tá ali. Eu sei vários, mas eu deixo, né? Eu digo assim, não, se tá agradando acompanhar minha vida, segue, então. Não, Vou te dar e- esse benefício. E, na verdade, mudou até a forma de comportamento geral. Eu tava lendo esses dias. Hoje, a gente pode até assistir e não curtir. E, às vezes, não é nem por mal. É porque a gente realmente parou de distribuir Aham. likes, que nem a gente fazia mais há algum tempo. Hoje, a gente só vai lá clicar no coraçãozinho se realmente a gente se conectou com o conteúdo ou com a pessoa que tá falando. E aí, isso vai mudando todo o comportamento das redes sociais. E, e vai diferenciando entre o público que tá no TikTok, o público que tá ali no Instagram, o que tá lá no carro e não sei o que, sabe? Vai mudando. E isso é bem cíclico. E muitas das nossas amigas falam assim, eu assisti tal vídeo, porque tu não curtiu. Uhum. Não que eu fico olhando as curtidas. Não tenho tempo Eu não pra tenho tempo pra isso. Mas, sabe, eu brinco com isso assim, tá, mas… não… Passou despercebido. E só Então- curtir não adianta, tá? Fica a dica, tem que comentar. É. E não pode ser só emoji. Se puder compartilhar. tá? Compartilha alguma coisa interessante Aham, ali, né? isso. Comentar algo eu de sempre legal. compartilho coraçõezinhos. Julgamento dela. E que conselho vocês dariam para as mulheres que sonham em trabalhar com moda, com imagem, com estilo ou com influência digital? Que conselho vocês dariam para essas mulheres que sonham em trabalhar com isso? Ou para as mulheres que estão assistindo vocês e levam vocês como inspiração também nesse ramo? Tem alguma palavra que vocês gostariam de deixar nessa reta final desse nosso podcast? Eu deixaria um recado. Reconecte-se. Pare de tentar ser a guerreira e passe a ser a Dora sonhadora, aventureira. E vá correr atrás dos seus sonhos, daquilo que você acredita. Porque ninguém que não se reconectar vai conseguir levar qualquer projeto adiante. Faço das palavras dela a minha, porque era exatamente isso que eu ia falar.
que eu só consegui andar pra frente com o momento que eu fui me reconectar. E é toda vez que eu vou dar um passo pra frente no meu projeto de internet, de Miss, de qualquer outra coisa da minha vida, quando eu paro, eu me reconecto e sigo em frente. Então, eu acho que esse é sempre o nosso processo, sempre ir se reconectando. Porque a gente se perde no dia a dia. Perde. Mas não dá pra perder o foco. Se tu queres, segue em frente, amiga, tu vai conseguir. Ah, teve dificuldades? Não desiste, porque tem alguém que tá te olhando e tá te vendo como exemplo. E às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 10 para frente. Então isso não é perdido. A gente tem que ficar firme com o objetivo, porque tu vai conseguir. Eu sei, esse ramo da rede social, ele é difícil, mas ele não é impossível. A gente tem que ter sangue nos olhos lá Persistir, e seguir firme. né? Ai, gurias, adorei o nosso bate-papo, adorei a nossa Também conversa. achei muito inspirador cara, eu fico muito feliz quando a gente consegue formar uma mesa assim, ó, onde a gente se linka, a gente se conecta. E tem pessoas que nunca tinham se visto. Isso aconteceu também no primeiro episódio, quando a gente trouxe a Desde a Bonacha, a Leca da Cimarron. Nunca se conheciam, hoje fazem parcerias e fazem Duas projetos queridas, juntas. maravilhosas. E, cara, isso é tão bacana, porque a gente A Jaque- despretensiosamente uniu, mas tem vamos ter que tudo fazer a um ver. projeto juntos. Ah, com certeza. Não, Justo. tem Vale, super justo. potencial, né? Isso é muito legal, porque a ideia do MateandoCast é exatamente isso, né? A gente trazer temas relevantes que permeiam as nossas vidas pessoais e profissionais, mas que a gente consiga levar informação para as pessoas, trazer experiências e histórias e agregar realmente. O Mateando é ponte. Eu sempre digo isso pra Lorena, né? O Mateando é ponte. E que bom que a gente tem esse propósito, né? Adoramos recebê-las aqui, foi engrandecedor. Espero que vocês também tenham gostado, né? E que Foi o um pessoal de prazer. casa tenha gostado também e curtido todo esse nosso bate-papo que permeou por vários pontos, né? Foi lá na moda, na autoestima e trabalho e redes sociais. Muito, muito legal. Adorei. Deixam as redes sociais de vocês, se vocês possuem algum ponto físico, né? Em algum escritório, Momento enfim. jabá. Façam o jabá de vocês. O meu Instagram é Marielle, com 2 L's e E, Schmitt, SCHMITT. Será uma honra ter vocês lá. E principalmente as minhas amigas com curvas, que a gente tá sempre achando algum contexto pra gente se conectar por lá. O meu Instagram é Raiz Imagem Estilo. Eu também tenho a loja física na Tristão Pinto 203. Vai ser um privilégio receber vocês, fazer uma visita. Mas quem quiser falar comigo pode me chamar pelas redes sociais, porque o meu atendimento é diferenciado. Então é por horário marcado. Ai, que legal. Que joia. Pessoal, a gente ficou muito feliz. Muito obrigada, gurias, por vocês estarem A aqui. gente que agradece. Uma honra pra gente. E mais uma vez, né, o nosso projeto só seria possível através dos nossos patrocinadores, nossos parceiros que estão conosco nessa jornada, né? Fotografia por Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia. Clinic Art Beauty, expert em procedimentos de alto padrão. Vitória Rodrigues, social media, designer e videomaker, transformando a sua marca em um visual autêntico e estratégico. Cuias personalizadas, bombas, enfeites de chimarrão por chimarrão campeiro. Não é só sobre chimarrão, é sobre amor. Skyline autocuidado e bem-estar. Style e imagem pessoal por Raíza Ramos, que aqui esteve, né? Transformando a sua imagem para refletir quem você é de verdade. O nosso design, né? A identidade visual do MateandoCast, do Mateando com os Advogados, que está nas nossas cuias e presente em toda... Clube do Livro. O Clube do Livro, né? Presente em toda a estrutura do Mateando por Érica Baggio Design. Design para marcas com autenticidade e exclusividade em cada traço. Beleza por Mary Kay, através da Graciela Aguiar e da Verônica Pereira, que são as nossas diretoras tão queridas. Semijoias Ananda, né? Estamos hoje de semijoias... Brilhando. Assim, brilhando muito, né? Fomos lá mais cedo e a nova coleção tá incrível. E ela é uma querida ela também. é demais, tá? ela Vai é lá linda. conferir. Então, Semijoias Ananda, detalhes que transformam realmente o básico em extraordinário. E Ubra São Gabriel, justo, correto e seguro. E a gente tá aqui vestidas de Cris Dunk, essa loja maravilhosa, Cris Dunk Boutique lá de Santa Maria, que fica localizada no bairro Juscelino Kubitschek, em Santa Maria. Nós três estamos de Cris Dunk, né? Falamos bom muito, gosto. muito. Falamos muito sobre a Cris Maravilhosa. hoje. E a gente tá pronta pra atacar, que a gente termina o episódio, né, Alexa? A gente é tá só pronta pra desligar a atacar os docinhos, então, da doceria Olga, da Flávia, maravilhosa, e os salgadinhos da Jana Pires.
caprichosíssimas. Demais, assim, maravilhosa. É só desligar a câmera e pum, a gente pula aqui, né? Me controlei muito, hein, amigas? Vou comer agora. Agora a gente vai comer. E estamos aqui juntos sempre com a JC Studio, que apoia o nosso projeto, que está conosco nessa jornada. Com certeza. Sigam o Mateando, né, no @mateandoadv e nos nossos perfis também, @AlexiaMQuevedo. E @Lorena com ponto .adv. É isso, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!